Então eu vou contar aqui um dos relatos que eu tive lá. Eu tive mais relatos, eu vou tentar contar aqui conforme eu vou conseguindo gravar os vídeos. Mas esse relato que eu vou contar agora, eu gosto bastante dele porque eu consegui tirar uma dúvida que eu tinha lá com um dos moradores do Umbral. E também porque eu consegui, foi um dos relatos que eu tive meio que uma projeção completa, que eu consegui sair e voltar até o local que eu estava, né? Saí da minha casa, cheguei no umbral ali, e depois que eu fiz lá, né, conversei com esse morador, eu voltei, retornei para a minha casa, e nesse momento eu consegui despertar novamente no corpo. Então o relato foi assim, é, esse dia eu dormi na casa da minha mãe. E na casa da minha mãe, quando eu tava dormindo lá, eu tava dormindo meio que na sala, assim, tinha uma cama na sala. Aí eu estava dormindo, né, na sala ali, né? Aí eu acordei, era 3 horas da manhã. Eu acordei, fui até o banheiro, tomei uma água e voltei a deitar na cama. Quando eu deitei na cama, que eu fechei os olhos, o meu corpo começou a tremer muito, né? Tem uma vibração muito forte. A sensação era como se eu estivesse dentro de uma máquina de lavar. Essa foi a sensação que eu tive, tá? Então, o que que acontece? O que que aconteceu depois? O meu corpo parecia que estava girando muito rápido. E nisso eu fui jogado para fora do corpo. O meu espírito saiu. Quando eu saí, assim, que eu vi o quarto, a sala ali, na verdade, né, da casa da minha mãe, ela parecia o mesmo local, porém tinha alguns objetos diferentes ali. Não era todos que tem na sala da minha mãe. Porém, e tava escuro, assim, né, porque a luz estava apagada, tava tudo escuro, e tinha uma luzinha, como do aparelhinho de mosquito, uma luzinha azul acesa. Então eu usei essa luz para me guiar ali no escuro. Aí eu peguei e fui para a rua. Quando eu cheguei na rua, o cenário era totalmente diferente. Era um cenário assim, ubralino. Então eu segui, fui andando mais para frente. Quando eu cheguei até um ponto ali que eu andei uns 200 metros para frente, veio um bode me atacar, assim, um bode mesmo. Ele veio pra cima de mim me atacando, tentando me dar algumas cabeçadas. Então eu segurei o bode, né? Segurei ele pela cabeça e mandei ele sair. Aí ele pegou e saiu, né? O bode. Aí depois dessa cena ali com o bode, né? Inclusive eu tenho medo desse tipo, porque a gente associa o bode normalmente a figuras aí demoníacas, né? É, então, posteriormente, que eu continuei andando assim, aí encontrei um ser assim de uns 2 metros de altura. Eu sou baixinho, né? Então era um ser assim bem forte, bem alto, e ele veio me atacar. No que ele veio me atacar, eu estava consciente, né? Eu estava totalmente lúcido ali. No que ele veio me atacar, eu revidei como se fosse, mas eu não revidei no soco, né? Assim, no físico. Ele tentou me atacar, eu revidei meio que energeticamente ali, fora do corpo. Eu consegui então meio que jogar uma energia nele, digamos assim. Eu fiz ali uma técnica energética, e quando eu fiz essa técnica energética, esse ser que era grande, né, era enorme, assim, forte, ele começou a encolher, encolher, e virou meio que uma criança, assim, de uns 5 6 anos de idade. Ele se tornou essa criança de 5 6 anos de idade. Então eu disse para ele não tentar me atacar, que eu estava consciente, né? Então eu disse assim, não tenta me atacar, que eu estou consciente, eu vou revidar. Aí nisso, essa criança começou a falar comigo. Daí eu perguntei, né, por que que ela estava ali, né? E ela disse que tinha desencarnado, e ela me informou que o que aconteceu no desencarne dela, ela era uma criança, por isso que ela estava em formato de criança, não sei se era por isso, né? Mas ela disse que ela no desencarne dela, ela desencarnou quando ela estava indo para a escolinha, tá? Ela estava numa van que transporta crianças, e essa van bateu, sofreu um acidente, e ela veio a desencarnar nesse acidente. Então eu acredito que ela estava, né, nesse tamanho ali, porque foi a forma da última encarnação dela.
Aí tá, daí eu disse que interessante, coisa e tal. Eu tentei pegar o endereço da onde tinha sido esse acidente, mas eu não sei se eu não consegui trazer essa informação, lembrar essa informação, ou o espírito não me falou. Aí eu perguntei uma outra coisa para esse espírito. Eu perguntei o seguinte: eu perguntei se ali onde eu estava era umbral, se ali era considerado umbral. Aí essa criança, esse espírito dessa criança me falou que sim, que ali era considerado o umbral, mas não era o umbral mais pesado que tinha, era o umbral 2, né? Deu assim, por que que você chama de número, né, umbral 2? Aí ele falou que é porque existem mais dimensões umbralinas, então tem mais de um umbral. Aí eu perguntei o seguinte, eu perguntei para ele se aqui no físico, né, no caso, né, no físico, onde nós vivemos, se é considerado umbral. E daí ele me respondeu que sim, que aqui pode ser considerado uma espécie de umbral também, tá? Seria considerado para nós como um umbral 3. E foi isso. Eu sei que esse vídeo ficou muito extenso, mas só para finalizar, aí eu conversei ali, terminei minha conversa, e daí eu decidi assim, vou voltar pro meu corpo para tentar lembrar desse relato inteiro, né? Então eu voltei caminhando até a casa da minha mãe. Quando aí eu entrei na sala ali pela porta, né? Atravessei a porta. Quando eu entrei na sala, eu vi a minha cama, que eu estava deitado. Eu olhei para a cama e não tinha, meu corpo não estava ali, eu não consegui nem ver meu corpo físico deitado ali, eu vi apenas a cama. Aí o que eu fiz? Eu peguei e encostei a minha mão em cima da cama. No que eu encostei a mão em cima da cama, aí eu acordei no corpo físico. Voltei, no caso, ali para a dimensão. E lembrei desse relato todo. Então, para mim, foi uma das melhores experiências que eu tive, assim, né? Experiência paranormal que eu tive. E é isso aí.